Bom dia, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos encerrar o módulo 1. Vamos estudar hoje vozes verbais. Você vai pegar o seu módulo na página 80 e na gramática esse conteúdo vai estar na página 177. Mas como sempre eu digo a vocês, primeiro vocês vão assistir a aula, depois vocês vão acompanhando no livro. E você pode também ir acompanhando no livro, fazendo pausa e acompanhando. Você pode fazer essas duas escolhas. Ou você vai assistir toda a aula, ou você vai assistindo, vai pausando o vídeo e vai acompanhando no livro. Como você achar melhor, certo? O interessante é que você aprenda o conteúdo. E nós vamos trabalhar vozes verbais. O que é voz verbal? Ou seja, é quando é a relação entre o sujeito e o verbo expresso nesta oração. Ou seja, como é quem está praticando a ação? Essa relação. Quem que está praticando? É o sujeito? Não, o sujeito está recebendo essa ação? Ora, o sujeito está recebendo e ao mesmo tempo também ele está praticando. Então, essa relação entre verbo e o sujeito, há uma classificação de vozes verbais. Ou seja, nós temos três classificações. Voz ativa, quando o sujeito é agente, ou seja, ele pratica a ação. Voz passiva, quando o sujeito é paciente, ele recebe a ação. E voz reflexiva, quando o sujeito é ao mesmo tempo agente, ele pratica, e ele é paciente porque ele também recebe a ação. Vamos agora estudar a primeira voz, voz ativa, quando o sujeito da oração pratica a ação expressa pelo verbo, ou seja, ele é sujeito agente e o verbo vai estar na voz ativa. Bia tomou o café da manhã logo cedo. Veja que Bia realizou a ação de tomar o café. Então, ela é sujeito agente e o verbo está na voz ativa, porque quem realizou a ação foi o sujeito. No segundo exemplo, nós temos aspiramos a casa toda. Veja que aqui aparece o verbo aspirar. O sujeito está aqui oculto, né? Nós, mas está bem claro aqui que o sujeito praticou a ação. Então, este verbo está na voz ativa. Terceiro exemplo, já fiz o trabalho. Verbo fazer na primeira pessoa, né, do singular. Eu fiz. Veja que o sujeito, ele pratica a ação. Então, quando ele pratica a ação, o verbo está na voz ativa. Já na voz passiva, é o contrário. O sujeito já não pratica mais a ação. O sujeito recebe a ação. Ele é chamado sujeito paciente. Aí o que acontece na voz passiva? Ela se apresenta de duas formas. Na voz passiva analítica e na voz passiva sintética. A vítima foi vista ontem à noite. Você vai ver que o sujeito, a vítima, foi vista ontem à noite, nós temos o predicado, e aqui nós temos foi vista a locução verbal. A locução verbal, ela vai sempre vir com o verbo auxiliar, mais o verbo principal no particípio, certo? E aí nós temos aqui, a vítima não praticou a ação, ela recebeu a ação, ela foi vista por alguém. Então, ela é sujeito paciente e o verbo está na voz passiva. Aqui, no caso, voz passiva analítica. Segundo exemplo, aumentou-se a vigilância desde ontem. Veja que aqui aparece o verbo
mais o pronome apassivador. Veja, ó, aumentou-se. Veja que o sujeito não praticou a ação, ele sofreu a ação. Então, esse verbo está na voz passiva sintética por causa desta construção aqui, acompanhada da partícula passivadora. Formação da voz passiva analítica. A voz passiva analítica ela é formada pelo sujeito, que sempre vai ser sujeito paciente, mais o verbo auxiliar ser, estar, ficar, entre outros. E nós temos o verbo principal da ação conjugado no particípio, mais o agente da passiva. Por quê, professora? Porque na voz passiva analítica, ou seja, se o sujeito é paciente, então tem alguém que executou a ação. Então, quem executa essa ação é chamado agente da passiva. Vamos ver aqui o exemplo. O café da manhã foi tomado por Bia logo cedo. Veja, o café da manhã é o sujeito, o café da manhã. Foi tomado por Bia logo cedo é o predicado. Vamos olhar aqui que nós temos o verbo aqui, ó, foi, mais o verbo tomar no particípio. Então, nós temos aqui uma locução verbal. Veja que o café da manhã não executou a ação, ele foi tomado. Então, ele recebeu a ação. Neste caso, esse sujeito é paciente. O verbo, essa locução verbal aqui está na voz passiva analítica. Quem foi que realizou a ação? Por Bia. Então, Bia é o agente da passiva, porque foi ela que realizou a ação de tomar o café. Certo? Mas só que ela não está como sujeito da oração, como ela estava no primeiro exemplo. Aqui ela está como agente da passiva. Ou seja, o sujeito que praticou a ação sofrida pelo sujeito da mesma oração, certo? A casa toda foi aspirada por nós. Lembra lá? Aspiramos a casa. Então, veja bem, a casa toda foi aspirada por nós. Sujeito, a casa toda foi aspirada por nós. Veja bem, a casa sofreu a ação de ser aspirada. Então, nós temos aqui o sujeito agora, ele é paciente e foi aspirada, voz passiva analítica, porque nós temos aqui o verbo auxiliar, mais o verbo principal no particípio, e por nós, que é quem pratica a ação, nós chamamos agente da passiva. O trabalho foi feito por mim. Olha aqui. O trabalho, sujeito, foi feito. Olha aqui a locução verbal, por mim. Veja que o trabalho não se fez, ele foi feito. Então, ele é sujeito paciente. Foi feito, nós temos aqui o verbo na voz passiva analítica. Vamos agora para a formação da voz passiva sintética. A voz passiva sintética, também chamada de voz passiva pronominal, devido ao uso, do pronome si, é formado por o verbo conjugado na terceira pessoa do singular ou do plural, mais o pronome apassivador, mais o sujeito paciente. Tomou-se o café da manhã logo cedo. Nós temos aqui o verbo, terceira pessoa do singular, o pronome apassivador, certo? O café da manhã logo cedo. Veja que aqui nós temos o verbo não, o sujeito não praticou a ação, o sujeito recebeu a ação. Então, neste caso, nós temos voz passiva sintética.
ou voz passiva pronominal. Aspirou-se a casa toda. Veja bem aqui, aspirou-se. Verbo na voz passiva sintética. Mais uma vez, o verbo não foi, a ação não foi executada pelo sujeito. Já se fez o trabalho. Olha aqui, ó, se fez. Mais uma vez, nós temos aqui o verbo não, a ação não praticada pelo sujeito. Então, nós temos aqui a voz passiva sintética. Agora, a voz reflexiva. Lembre que na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito recebe a ação. E na voz reflexiva, o que acontece? O sujeito, ao mesmo tempo, ele pratica e, ao mesmo tempo, ele recebe a ação. Aí você vai ver aí o exemplo, ó. A velhinha sempre se penteia antes de sair. Quem é o sujeito? A velhinha. Olha, sempre se penteia. Veja bem, a ação é pentear. Ela se penteia, ela penteia os seus próprios cabelos. Então, ela está praticando a ação de pentear com ela mesma. Então, neste caso aí, ela é sujeito agente e sujeito paciente, porque ela pratica a ação e ela recebe a ação. Olha o outro exemplo. Eu me cortei hoje quando estava cozinhando. Olha que a ação cortar. O sujeito realizou a ação de cortar, mas ele não cortou uma fruta, ele não cortou o dedo do filho, ele cortou o próprio dedo. Então, ele praticou a ação e recebeu a ação. Toda vez que ele praticar e receber a ação, o verbo está na voz reflexiva. E o sujeito vai ser, ao mesmo tempo, agente e paciente. Outro exemplo, a garota levantou-se rapidamente. Veja bem, o verbo levantar, a garota praticou a ação, ela levantou-se da cadeira. Ela não levantou um livro, ela levantou-se a si mesma. Então, aí o sujeito é agente e paciente, porque ele praticou a ação e recebeu a ação. Nós temos aqui uma mudança. Quando é que eu posso passar da voz passiva para a voz ativa, da voz ativa para a voz passiva e vice-versa? Geralmente, por uma questão de estilo, podemos passar a voz ativa para a voz verbal passiva. Ao fazer essa transposição, ou seja, essa mudança, o sujeito na voz ativa torna-se o quê? Agente da passiva. E o objeto da voz ativa torna-se o sujeito da voz passiva. Eu sei que explicando assim, falando, fica complicado, mas vocês vão olhar bem aqui detalhadamente, ó. Aspiramos a casa toda. Quem é o sujeito? Nós, né? Que é oculto, nós já havíamos falado. Aspirar. Quem aspira, aspira alguma coisa. Ele aspirou o quê? A casa. Então, eu tenho o verbo transitivo direto. E o objeto é a casa toda. Olha o que aconteceu quando nós colocamos na voz passiva. A casa toda foi aspirada por nós. Veja que quem era o objeto, a casa, virou quem? O sujeito. O verbo que era aspiramos, né? Ele foi para uma locução verbal, ó, foi aspirada. O verbo auxiliar mais o aspirar no particípio. E por nós, que era o sujeito oculto, ele se tornou o agente da passiva. Por exemplo,
Pedro pintou o muro. Nós temos aqui Pedro, sujeito, praticando a ação de pintar o muro. Então, o verbo pintou aí está na voz ativa, porque o sujeito praticou a ação de pintar. Agora, quando eu digo o muro foi pintado por Pedro, veja bem, agora o sujeito agora é o muro, e o muro não se pintou, ele foi pintado. Então, o muro é sujeito paciente. E foi pintado está na voz passiva analítica, por causa da construção aí. Nós temos o verbo auxiliar mais o particípio do verbo pintar, certo? E por Pedro, que é a pessoa que realizou a ação, eu chamo de agente da passiva. Vamos lá. Entender, agora eu vou fazer uma breve revisão. Voz ativa. O que é voz ativa? O sujeito pratica a ação. Olha o exemplo, a plateia aplaudiu o artista. Veja que a plateia realizou a ação de aplaudir. Então, nós temos o verbo na voz ativa e a plateia é sujeito agente, porque ela praticou a ação. No segundo aqui, voz passiva, nós temos o sujeito já é paciente, ele não pratica, ele recebe. Aí nós temos, como já estudamos, a voz passiva analítica. Verbo auxiliar mais o verbo indicador da ação. O artista foi aplaudido pela plateia. Veja que o artista é o sujeito agora, foi aplaudido. Nós temos aqui o verbo auxiliar, mais o particípio do verbo aplaudir. Então, o artista não realizou a ação de aplaudir. Ele recebeu a ação, ele recebeu os aplausos. Então, neste caso aqui, esse verbo está na voz passiva analítica. No segundo aqui, 2.2, nós temos voz passiva sintética. Apresenta o verbo indicador da ação mais o pronome apassivador. Aplaudem-se os artistas. Veja aqui, ó, aplaudem-se, nós temos o verbo mais o pronome apassivador. Veja que deixa bem claro que o sujeito não praticou a ação, mas ele recebeu a ação. E a terceira voz que nós estudamos, voz reflexiva, o sujeito, ao mesmo tempo que ele pratica, ele recebe esta ação. Ela cortou-se com a faca. Veja bem, olha, parecido com aquele do exemplo anterior. O sujeito cortou sua mão, ou seja, ele praticou a ação de cortar e recebeu essa ação. Não foi outra pessoa, não foi uma fruta, ele cortou a si próprio. Então, ele praticou e recebeu a ação. Olha aqui, ó, ela arrumava-se para o namorado. Veja bem, essa moça estava se arrumando a si mesma. Ela não arrumava o filho, ela não arrumava a mãe. Ela estava arrumando a si mesma para sair com o namorado. Então, ela praticou a ação e recebeu a ação. Então, deixa eu só, antes de passar a agenda, eu quero que vocês prestem bastante atenção na hora que vocês forem analisar as frases. Para encontrar a voz verbal, é só identificar se o sujeito pratica a ação, então o verbo está na voz ativa. Se o sujeito não pratica, ele recebe a ação, então é voz passiva. Aí, dependendo da construção, se vier acompanhada do pronome apassivador, é voz passiva sintética. Se vier com o verbo auxiliar mais o verbo no particípio,
Nós vamos, e mais o agente da passiva é voz passiva analítica. E já a voz reflexiva, essa também é facílima. O sujeito vai praticar e receber a ação ao mesmo tempo. Por exemplo, a menina olhou-se no espelho. Veja bem, ela praticou a ação de olhar e olhou a si mesma. Então, ela praticou a ação e recebeu a ação. Nós estamos chegando, né, ao final da nossa aula. Nós temos aqui para a agenda de vocês, nós temos no livro de língua portuguesa, a página 80 a 86. E já na gramática, é um pouco mais extensa. Ele vai da página 177 a 184. Estarei online aguardando vocês. Qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à aula, é só me fazer a pergunta, me chamar no PV, certo? E na próxima quarta, iremos fazer a live para fazer a correção das páginas e tirar as possíveis dúvidas, porque a partir da outra semana já iremos usar o módulo 2 de língua portuguesa. Boa aula, qualquer coisa estou aqui e até breve.